Olá, eu sou o professor Rogério Romano, você está no canal de Sou da Vida. Meu amigo, minha amiga, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de hoje. O destino, o nosso destino e o mundo espiritual. O que tem que ver uma coisa com a outra? Tem tudo a ver, né? O mestre Masaru Taniguchi, ele, no livro O Homem Milagre do Japão, neste livro aqui, ó, O Homem Milagre do Japão, foi escrito esse livro por uma espécie de biógrafo do mestre Masaru Taniguchi, o reverendo Roy Eugene Davis, né, norte-americano. Então ele narra, nesse livro, que quando o mestre esteve nos Estados Unidos, proferindo a convite dele, a convite das igrejas metafísicas norte-americanas, o mestre esteve em uma série de palestras lá nos Estados Unidos, né? Convidado por várias entidades metafísicas, de professores de metafísica americanos. E ele narra nesse livro, o professor Davis, que o mestre ficou surpreso ao constatar que lá, no meio desses ensinamentos desses professores metafísicos, né, dessas igrejas metafísicas americanas, não se mencionava a questão do mundo espiritual e nem tampouco a nossa relação com o mundo espiritual e nem tampouco orações aos desencarnados. O mestre constatou surpreso a ausência desse tipo de atividade. E segundo a narração do próprio Dr. Eugene Davis, o mestre teria ficado consternado com essa situação, né? Porque para o mestre isso representa uma lacuna enorme na nossa vida, né? Inclusive, numa determinada ocasião, numa dessas palestras, o mestre foi advertido que, por favor, para evitar constrangimentos, que o mestre não mencionasse essa questão dos antepassados, né? De oração para desencarnado. Mas o mestre não atendeu a recomendação, não. O mestre, na palestra dele, ele abordou sim essa questão, né? Embora isso contrariasse a orientação dos promotores desse evento. Mas o mestre, ele fez o que ele tinha que fazer. Ele mencionou o assunto nessa palestra, né? E para o mestre Masaru Taniguchi, para o ensinamento da Seicho Noe, a oração de gratidão aos antepassados, a nossa harmonização com o mundo espiritual é de extrema importância. Extrema importância. A gente não imagina a quantidade de problemas que as pessoas passam nessa vida, oriundas do mundo espiritual. A gente não imagina essa problemática toda. 90% dos problemas que a gente acredita serem de origem puramente material não são material. É por isso que às vezes não há solução, né? Essa é a razão. Porque a gente está buscando solução nas providências do mundo fenomênico ilusório, material. Mas a origem é espiritual, né? Então o mestre fala assim, vamos passar a palavra agora para o mestre Masaru Taniguchi. As ondas mentais dos espíritos desencarnados, antepassados, influem no destino dos seus descendentes que vivem neste mundo. Olha só, as ondas mentais dos espíritos dos antepassados influem no destino de seus descendentes que vivem neste mundo, né? A saber, quando um descendente procede de modo a desagradar os espíritos dos antepassados ou de outros parentes que por ele tenham interesse, essa pessoa pode receber vibrações de contrariedade desses espíritos e ter seu destino prejudicado.
Quando os mesmos espíritos estão presos a ideias errôneas e acreditando em coisas inexistentes, os seus descendentes vivos podem sofrer a interferência do pensamento deles e não serem bem-sucedidos, apesar de agirem corretamente. Portanto, é urgente fazer com que os espíritos antepassados despertem para a verdade. De acordo com esse princípio, mesmo que os nossos pais e avós, trisavós, bisavós, etc., não estejam mais neste mundo, se agirmos contra a expectativa deles, seremos, de certa forma, entre aspas, punidos pelo pensamento de oposição deles. Ainda mais se as pessoas tiverem pensamentos de rebeldia ou praticarem atos de rebeldia contra os antepassados, fatalmente terão problemas na vida. Isso está colocado na coleção A Verdade da Vida, Masaharu Taniguchi. Então vamos falar um pouquinho sobre isso aqui agora. Aqui no início nós vimos que quando um descendente procede de modo a desagradar os espíritos dos antepassados, lá. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. É muito comum, né, um homem, por exemplo, ele casa, jovem, e tem a sua vida profissional, comercial, e o casal começa a prosperar, o homem começa a prosperar muito. Lá por uma certa idade, o homem arranja uma namorada fora do casamento, começa a adulterar, começa a trair a esposa, arranjando uma amante, uma namorada, ou mais de uma, né? E começa então o que acontece? Na maioria das vezes, esse homem é muito comum, nós estamos cheios de exemplos na vida, basta você olhar para isso aí, né? Então esse homem, muitas vezes, ele começa a ter sua vida arruinada, a sua vida comercial, profissional. Tudo começa a dar para trás. A gente muitas vezes pensa, é levado a crer, que esse problema foi o seguinte que aconteceu aqui. É que o cara já está lá com seus 50, 55, 60 anos, bem de vida pra caramba. Aí surge um brotinho na vida dele, né? E o brotinho quer explorar o camarada. O que acontece é isso. Então ele vai aí e começa a se abrir todo para o brotinho e acaba indo à falência, né? É isso que acontece, sim, mas é preciso, isso pode ser, mas é preciso entender que por trás dessa aparente realidade existe a ação de espíritos sofredores do mundo espiritual. Da mesma forma como se você está aqui nesse plano, está todo mundo aqui nesse plano, se eu sou casado e eu estou enganando a minha esposa, ou vice-versa, ou o contrário, aqui, se eu engano a minha esposa, a minha sogra, meu sogro, tendo conhecimento disso, ficarão muito magoados comigo e me rejeitarão. Na maioria dos casos, se tornarão hostis à minha pessoa, e o contrário também é verdadeiro, né? É o caso da moça que trai o marido. Ora, os sogros também dessa moça ficarão profundamente magoados e passarão provavelmente a hostilizá-la. E se puder prejudicá-la, vão prejudicá-la, com certeza, magoados que ficaram com a situação. No mundo espiritual, a coisa acontece da mesma maneira. Ondas de vibração, se o homem está aí nessa situação, ele arranja o tal do brotinho, e vai, se apaixona, a mulher não sabe disso, mas os sogros sabem, lá no mundo espiritual. Ficam profundamente consternados e desgostosos, sofrendo com essa situação de humilhação da filha. Então começam a vibrar ondas de insatisfação para os seus descendentes, estão aqui. E precisamente para aquela pessoa que é alvo dessa ação. Então a pessoa começa a dar para trás. E por conta disso, surgem na vida dessa pessoa, ele atrai, por conta dessa vibração ruim que ele está, ele atrai pessoas para a vida dele que vão tentá-lo, arrastá-lo para uma vida de desequilíbrio, de paixão
e desregramento que vai levar à falência. O que está por trás disso aí, na maioria das vezes, é uma ação espiritual, sim. A pessoa estava tão bem de vida, chegou naquela idade, pronto, ela arranjou o homem tão bem de vida. Eu conheço pessoas assim, já conheci homens assim, moças assim, que estavam lá, olha, estava tudo muito bem. A partir de uma certa idade, pronto, o homem desregrou-se e construiu um império, e o império foi à falência, né? É justamente essa questão. Por trás dos acontecimentos fenomênicos está a ação, sim, dos descendentes, dos antepassados, dos espíritos desencarnados, sofrendo em vibração de sofrimento e desgosto para a nossa vida, nossa dimensão aqui. E o prejuízo é grande. Geralmente, o mundo está cheio de histórias assim. E a gente sempre leva para o lado material. Não. Pode acreditar, pode crer. Por trás dessa situação aparentemente material, existe a ação, sim, de entidades desencarnadas, dos antepassados. Mas com toda certeza. Nós temos um outro exemplo disso, de um pai, o pai bebia muito, se tornou diabético, ele tinha 2 filhos rapazes, e o pai se desregrou, né, e acabou pegando uma diabetes braba, faleceu, tudo bem, os filhos continuaram suas vidas, só que os filhos ficaram tremendamente magoados com a atitude dos pais. Aí já foi o contrário. Os filhos ficaram magoadíssimos com os pais, ficaram odiando os pais e destratavam a memória do pai, né? E o pai, no mundo espiritual, vendo aquela situação, sofrendo no mundo espiritual, com aquela agressão que ele recebia dos filhos, ele começou a emitir ondas de desgosto, profundo sofrimento e lamentação pela sua ação quando aqui esteve nessa dimensão. Arrependimento do pai, e vendo o sofrimento dos filhos, e vendo a mágoa dos filhos por ele, o ódio dos filhos desenvolvido por ele. Então esse pai no mundo espiritual passou então a emitir ondas poderosíssimas, vibrações mentais de sofrimento, angústia e dor e arrependimento que ele tinha causado aos filhos, pelo sofrimento que ele estava provocando aos filhos aqui na Terra. Consequentemente, os filhos desenvolveram diabetes, os 2 irmãos, ao mesmo tempo. Desenvolveram uma diabetes que não conseguia cura, não se curavam, né? Não se curavam. Quando eles tiveram conhecimento da verdade, através da Sei Chonoye, foi-lhes dito: orem pelo Pai, recitem a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade, com profundo sentimento de arrependimento. Orem para o Pai, palavra da verdade ao vosso Pai. Harmonizem-se com o vosso Pai, perdoem e dirijam todos os dias palavra da verdade, da Sutra Sagrada, da Sutra Chuva de Néctar da Verdade. Isso é que tem que ser feito. 2 vezes por dia. Recitação da Sutra Sagrada com profundo sentimento de gratidão e perdão, nesse caso, ao papai. É preciso fazer isso. Os rapazes obedeceram à orientação do professor e passaram a fervorosamente a recitar a Sutra Sagrada 2 vezes por dia para o pai, com profundo sentimento de gratidão e amor e perdão. Em 60 dias, a diabetes começou a desaparecer. Desapareceu, até que cessou o processo diabético, cessou totalmente. Eles até abandonaram, não havia mais necessidade de medicação. Ficaram completamente curados. Isso é a ação do mundo espiritual em nossas vidas. Precisa ter essa consciência. A oração de gratidão aos antepassados,
é um dos pilares da Seichonoye. Meu amigo, você imagina uma coisa. Meu amigo, minha amiga, pense no seguinte. O nível hoje de materialismo e de superficialismo da vida que nós vivemos, dessa dimensão fenomênica atual, e mesmo que já vem dos 30, 40 anos para cá, você imagina a espiritualidade em que nível está nas pessoas? Então, a pessoa subitamente desencarna, ou desencarna após um processo longo de doença, totalmente ignorante da vida espiritual, porque somos enganados o tempo todo. Somos o tempo todo enganados a esse respeito, ignorantes da vida espiritual que somos. Quando essa entidade, essa pessoa bate no mundo espiritual, que acorda, e lá, o mundo espiritual e o mundo material, esse mundo nosso aqui, é a mesma coisa, é o mesmo mundo, só muda a frequência vibratória, só muda a vibração de uma faixa para outra, mas tudo continua lá como mudança no quartel de Abrantes, nada muda. Você desencarnou canceroso, continua com câncer lá. Desencarnou diabético, continua. Se você se suicidou, se você levou um tiro, você continua sentindo todas as dores, sofrimentos, da mesma maneira que estava aqui. Não muda nada. Então, o que acontece é que esses seres no mundo espiritual, se você estiver tomando um banho no rio e de repente você começa a se afogar, o que você vai fazer? Você vai olhar para um lado e para o outro e ver quem estiver por perto, mais próximo de você, e tentar se agarrar nessa pessoa para se salvar do afogamento, não é verdade? Se a pessoa estiver preparada para isso, ela salva você, se salva os dois, não é verdade? Se a pessoa for um exímio nadador, ele vai salvar você que está se afogando. Na hora que você se agarrar nele tentando se salvar, ele vai te dar apoio, ele vai saber tirar você daquilo e juntamente ele também, tá certo? E os dois se salvam. Mas imagine o contrário. Se ele não for um bom nadador, se ele for um nadador assim meia roda, como se diz, né? O que vai acontecer? Ele vai se afogar também junto, vão os dois se afogar juntos. É o que acontece. É o que acontece. A pessoa no mundo espiritual despreparada, sofrendo, sem saber onde está. Meu Deus, ai meu Deus, e ai, e grita e sofre, e angustia, e nas sombras, na escuridão. Totalmente ignorante. O que ela vai fazer? Ela vai fazer como o nadador faz, como o afogado faz. Vai tentar se agarrar, pedir ajuda, nem que está mais próximo. E quem está mais próximo? Os seus descendentes aqui na Terra. Seus descendentes. Estão mais próximos. E, provavelmente, aquela pessoa com que ela tiver tido mais afinidade nessa vida, é que ela vai se agarrar pedindo socorro. Ela vai enviar vibrações mentais de sofrimento pedindo socorro para aquela pessoa. E você não sabe. E você também não sabe de nada da vida espiritual. Você está tão ignorante quanto a pessoa que está lá. E aí o que é que acontece? Exatamente como no rio. A sua vida vai começar a ir para o ralo. As vibrações mentais de sofrimento dessa pessoa, de angústia, sofrimento e dor e desespero, começa a tomar conta de você. Começa a se agregar em você. E a tua vida começa a dar para trás. Nada dá certo. Emprego não dá certo, negócio não dá certo, relacionamento não dá certo, etc. Tal. Influenciação das ondas mentais de sofrimento desse ser que está lá. É isso. Doenças crônicas, por exemplo, essas ondas mentais de sofrimento, de angústia, a princípio ela te abala no teu emocional, no psíquico, no mental, e depois ela vai para o físico. Depois começa a manifestar problema físico. O mestre fala assim, quando há na família doenças crônicas, incuráveis pela medicina, e que mesmo com a leitura da verdade, às vezes você até lê a verdade, não se curam totalmente, muitas vezes tratam-se de captação de ondas mentais, de súplica de algum espírito antepassado que
mesmo estando no mundo espiritual, ainda não despertou e mantém o sofrimento que tinha em vida. Por isso, se diante do oratório ou altar, em que se ora aos antepassados, após mentalizar todos os espíritos antepassados e parentes da família tal, a todos desejo que despertem no mundo espiritual pela graça da verdade, serem lidas em voz alta as sutas sagradas, chuva de néctar da verdade, palavras do anjo, ou a contínua chuva de néctar da verdade, alternadamente todos os dias, pouco a pouco, na maioria das vezes, o sofrimento dos antepassados no mundo espiritual desaparecem e os doentes deste mundo se tornam sãos. Olha o que o mestre fala aqui. Olha o que o mestre fala aqui. Olha o que o professor Marcelo Taniguchi nos ensina. Doenças crônicas na família, causadas por vibrações, súplicas de ajuda de antepassados em sofrimento no mundo espiritual, desaparecem quando a pessoa aqui compreende essa necessidade. A pessoa aqui sabe, tem conhecimento dessa verdade, sabe que isso precisa ser feito. O dever espiritual, o dever de amor, de gratidão a esse antepassado precisa ser satisfeito. E a pessoa então vai, oferece a leitura da Sutra Sagrada todos os dias aos antepassados. E a papai ou a mamãe, se já estiverem no mundo espiritual também. Né? E pelo poder das palavras contidas na Sutra Sagrada, o espírito, o antepassado em sofrimento no mundo espiritual, desperta para a verdade de que ele é filho de Deus maravilhoso, isento de pecado, doença e morte e sofrimento. Ele se ilumina espiritualmente daquela dimensão espiritual. E a partir do momento em que a iluminação lá acontece, todos os seus vales e sofrimentos também desaparecem. Consequentemente, aquela vibração cessa, aquela vibração mental de súplica, de sofrimento, de dor e angústia que são emitidas para o seu descendente que está com a doença crônica aqui, cessa e a doença também tende a desaparecer. A doença desaparece. Nós temos inúmeros casos de relatos de experiência nesse sentido. Eu vou testemunhar, vou falar para vocês um caso. Eu conheci um caso assim. A senhora tinha um pequeno mercadinho, um pequeno comércio com o marido. O marido nunca bebeu, nunca tomou álcool na vida. Estava com seus 40 anos de idade, rapaz, uns 40, 45 anos. Da noite para o dia, misteriosamente, ele começou a beber. Ele começou a beber. Devagarzinho. Aí foi ficando cada vez mais, aumentando a dose, até que se tornou completamente alcoólatra. Bebia de manhã, de tarde, de noite, muito. A esposa teve que assumir o negócio lá do mercadinho, porque ele não tinha nem condições de trabalhar mais. Ela estava desesperada, sem saber o que fazer. Aquilo foi uma coisa assim da noite para o dia, uma coisa misteriosa e muito aguda, né, muito séria. Então ela teve a graça de conhecer Masaru Taniguchi, o mestre. Um preletor orientou da seguinte maneira, um preletor que fazia compras lá. Para a sorte dela, um professor do mestre fazia compra nesse mercadinho. E ela, sabe como é que é? Você conversa com as pessoas, esses mercadinhos assim de subúrbio, né? Cria amizade com o dono. Conversa, ele viu o sofrimento dela, tomou conhecimento do caso. E começou a conversar com ela e disse para ela assim: minha senhora, na sua família, existe algum caso
de um alcoólatra que tenha desencarnado recentemente. Ela pensou, disse, não me lembro, eu não sei. Eu estou tão atarefado sempre aqui, eu tenho um pouco, eu tenho que verificar isso aí. Verifique, por favor. Verifique essa questão, que é muito importante. Tem algo de muito estranho nisso. E ela verificou, foi se informar com os parentes e tal, descobriu sim que havia um tio, olha só, que havia desencarnado há 2 anos atrás. Esse tio tinha morrido de problema de alcoolismo, né, com cirrose hepática. Era um tio que morava no interior. Já estava lá nesse interior há um bom tempo. Eles tinham perdido o contato. Mas só que esse tio, um tio dela, não era tio, desculpa. A pessoa não era tio, era o cunhado, ou seja, irmão do marido dela. Então esse cunhado, ele mudou-se para uma cidadezinha do interior, estava lá já há algum tempo, esquecido naquela vida lá. E até que faleceu de cirrose, de tanto beber lá naquela cidadezinha. O cunhado, né? O irmão do esposo. Tudo bem. Já faziam isso quase 2 anos que estava acontecendo isso. Aí o preletor disse, bem, faça o seguinte, eu acho que essa é a chave da questão. Essa é a chave. O seu cunhado, ele tinha... Qual era a relação dele com o irmão? Ela respondeu, olha, outrora, lá para uns 15 anos atrás, eles tiveram uma relação de muita amizade, eles eram muito íntimos. Eles chegaram a ter uma relação muito íntima durante muito tempo. Eles tinham um carinho muito grande um pelo outro. Mas depois houve um afastamento. Né? Sabe como é a vida? Às vezes separa as pessoas. Né? Eles por questões de vida, profissão, família, essa coisa toda, eles perderam o contato. Estavam já há alguns anos sem ter contato. Pois é. Mas o irmão não esqueceu. No mundo espiritual, agoniado, se debatendo, sofrendo nas sombras, porque a pessoa assim, ela vai para o mundo espiritual na condição de um suicida, né? A pessoa que bebe, morre de bebida, né? É um atentado contra a própria vida, um desrespeito à própria vida. Então ela vai como um suicida. O sofrimento é muito grande no mundo espiritual. Então essa pessoa, de repente, até que ela finalmente lembrou-se do irmão, pediu ajuda ao meu irmão e imantou-se nele, tentando ajuda, como uma pessoa faz quando está se afogando lá. Lembra a história do rio? E assim que essa imantação se completou, a nível mental, espiritual, o irmão passou a incorporar o álcool na vida dele. O alcoolismo na vida dele. Foi quase que uma espécie de chegou quase a ser uma espécie de uma semi-possessão. Foi uma coisa assim, bem entranhada mesmo. Foi uma influenciação muito, muito forte, chegando quase às beiras até de uma possessão, né? Podemos dizer assim. Então, vamos lá. A senhora, vou lhe dar, está aqui, o roteiro, faça. Sutra Sagrada, chuva de néctar da verdade, com um profundo sentimento de gratidão e amor ao seu cunhado. Explique a ele que ele não pertence mais a este mundo, que ele agora é espírito livre de qualquer sofrimento. E com gratidão, recite a Sutra Sagrada todos os dias, 2 vezes por dia. Chame, evoque e faça para o cunhado. Todos os dias, fervorosamente. Não adianta brigar com seu marido. Não adianta xingar, brigar, escorraçar.
ele tá totalmente sob imantação dessa entidade, né? Então, ela seguiu à risca a orientação, fervorosamente, durante 60 dias, 90 dias. Quando completou 90 dias exatos, o senhor tinha mantido aquela rotina de álcool até o dia 89, até o dia 90, manteve. Quando foi no dia 91, ele amanheceu lúcido, como se tivesse saído de uma amnésia. Ela estranhou, começou a trabalhar, e deu meio-dia, nada. Anoiteceu, nada de álcool. Ela não falou nada, ela não demonstrou nem nada. Ela continuou agindo normalmente. E anoiteceu e dormiram, e pronto, acabou. Nunca mais o homem voltou a beber. Nada foi dito, nada foi perguntado. Assim que aconteceu o desligamento, aquela coisa, aquela emanação, aquela possessão, assim, um carrapato, mas um carrapato mesmo espiritual, aquilo que desgrudou-se aquilo, que o irmão entendeu a verdade, despertou para a verdade, todo aquele mal saiu dele, aquele sofrimento, imediatamente, mas uma coisa imediata, de um dia, assim como ele começou de um dia para o outro, a bebedeira, de um dia para o outro veio a libertação. É muito importante. A nossa relação com o mundo espiritual é muito importante, né? É o caso também do anjinho do aborto, né? Precisamos falar também sobre o aborto, né? Sobre a questão do aborto, é complicadíssimo, porque o espírito, quando ele é abortado, normalmente o espírito, ele fica em estado de rebeldia no mundo espiritual, com o assassinato que sofreu, né? Nós sabemos que o aborto é um assassinato de uma pessoa que não tem como se defender, né? Então, a questão é a seguinte: o aborto, eu vou contar uma historinha para vocês, uma historinha não, um relato, um acontecimento sério, pra você ter uma ideia da questão do aborto. Uma moça casada, evidentemente, já teve uma filha. Quando chegou aos 5 anos de idade, 5, 6 anos, ela engravidou de novo, tá? Então viria um irmãozinho ou uma irmãzinha para essa menina que já estava com 6 anos. Acontece que o casal resolveu, por comodidade, por circunstância da vida, sabe lá o quê, achou que não seria interessante não mais ter um filho. E ela resolveu abortar a criança, tá? E fez o aborto. Legal, tudo 100%. Belezinha. Pronto. Estamos tranquilos agora, porque agora ficou mais fácil. É só um filho para criar, é menos despesa, né? é menos encargos. Tudo bacana, beleza, muito obrigado, tá bom. Acontece que, quando essa mocinha chegou aos 10 anos de idade, começou a ir para a escola já num nível mais elevado, ela começou a manifestar uma rebeldia pela mãe. Começou com pequenas malcriações. Depois começou com uma certa rejeição. Depois passou a agressão com a mãe. E com o pai também. Aquilo foi respingando também no pai. Começou a se tornar uma péssima aluna na escola. Brigava com os colegas e discutia com os professores. Enfim, a menina começou a se tornar um problema muito sério para os pais. Principalmente com a mãe, porque com a mãe
ela dizia claramente que não gostava da mãe, que ela odiava a mãe dela. Ela não aceitava nem que a mãe tocasse para fazer um carinho nela. Sai que eu te odeio. Isso começou de uma hora para outra. Também. A partir dos 10, 11 anos de idade. Lógico, nesse momento, né, a gente vai para o psicólogo. Leve essa menina para um psicólogo. E assim foi feito. Para o psicólogo. Foi um psicólogo, foi outro, nada resolvia. Remédios. A menina continuava rebelde. Rebelde. O que aconteceu? Quando foi um dia, ela no desespero, a menina estava já com uns 13, você passou os 2 anos nessa confusão. A menina com 13 anos de idade, ela no desespero, ela agarrou assim a meninazinha, já adolescentezinha, e começou a dar uns tapas com tanta raiva, ela esbofeteou a garota, tá? Batendo na menina assim, ela ficou totalmente desequilibrada, a mãe, coitada, não sabia mais o que fazer. E naquele desespero, ela desafogou assim, desabafou, agredindo a menina fisicamente. E disse, por que tu ages assim? O que eu te fiz, minha filha, para você ter desse jeito comigo? Pelo amor de Deus, me fala o que eu te fiz. Por que isso, se eu te amo tanto? Sabe o que a filha respondeu? Eu não gosto de ti, eu te odeio, porque tu mataste a minha irmã. Eu te odeio, porque tu mataste a minha irmã. Acontece que a meninazinha, a partir dos 10 anos de idade, começou a ter sonhos frequentes com uma meninazinha, com outra garotinha, que ela via no sonho, que dizia que era irmã dela. Eu sou tua irmã, eu não estou aí contigo porque a mamãe não deixou, porque a mamãe me matou. Gente, é verdade. Relato, experiências de pessoas humanas, verdadeiras. Não é ficção. Eu não estou aí contigo, mano, eu queria tanto estar aí contigo. Eu queria tanto ser tua companheira, maninha. Mas a mamãe não deixou, a mamãe me matou. E a garota acordava, lembrava do sonho. Chegou até a descrever a meninazinha que viria a nascer. Daí esse ódio. Necessário o quê? Uma reconciliação, uma harmonização com esse anjinho abortado. Né? E há um processo de harmonização com isso, dentro da Seitinoye, né? Dentro da filosofia do mestre Masaru Taniguchi. O mestre nos ensina, nos prepara para essa harmonização com esse anjinho abortado, para que esse anjinho abortado recupere a paz, recupere o equilíbrio, perdoe os pais pelo que fizeram e siga seu caminho no mundo espiritual e liberte aquela menina do sofrimento. E ela volte, ela retome a consciência normal. Saia daquela influenciação de ódio da irmã, influenciando a outra irmã aqui, dessa situação. Ok? Porque o ódio que a menina estava sentindo pela mãe, a irmã estava, o espírito sofredor da meninazinha, estava imantado na mocinha que ficou aqui. Então, era como se ela estivesse aqui, através da irmã, manifestando o ódio que ela ficou da mãe, por ter sofrido o aborto, por ter sido assassinada. Está tudo interligado, está tudo uma coisa só, tudo num contexto só, tudo interligado. Mundo espiritual, mundo material, tudo interligado, gente. Está ligado? Né? Então é preciso cuidado com essas coisas. Mundo espiritual é coisa séria, né? Então, muitas pessoas não entendem a questão do mundo, a questão da oração pelos antepassados, que é um pilar da alimentação, é um dos pilares do ensinamento do mestre Masaru Taniguchi, é a oração de gratidão aos antepassados, com profundo sentimento de gratidão e amor.
Não, se você não vai orar para o antepassado, pedindo a ele, por exemplo, aqui o mestre dá um exemplo, né? Você não vai orar assim para o antepassado, ó. Você não vai orar assim. Aqui o mestre fala, né? Assim, vou ler esta sutra sagrada para que vocês a ouçam com atenção, despertem para a verdade e deixem de nos incomodar com suas vibrações negativas. Você não vai fazer um negócio desse, né? Você não vai se dirigir aos seus antepassados, aos seus entes queridos desencarnados, nesses termos, vai. Pelo amor de Deus, o mestre fala, não faça isso. Ou a oração antepassado deve ser feita com um único pensamento. 2, sentimento de gratidão profunda e amor. E amor. Gratidão profunda e amor. No caso do anjinho abortado, o sentimento é arrependimento. Não é gratidão, é arrependimento e amor. No caso do antepassado, adulto, é a gratidão e amor. E no caso do anjinho abortado, é arrependimento e amor. Todos os problemas oriundos dessa temática, desse processo aí, desaparecem quando o tratamento espiritual, nos moldes que o professor Macetônico nos ensina, é efetuado. É efetuado. Muitas pessoas têm uma visão equivocada. Quando a intenção é demonstrar a gratidão pelos nossos antepassados que estão em sofrimento no mundo espiritual. E essa intenção, que é feita através da recitação da Sutra Sagrada, que contém palavras da verdade, que é a síntese da filosofia do Jisho, que é um documento sagrado, a Sutra Sagrada é o mais sagrado dos documentos. Quando essas palavras sagradas são lidas diante do oratório, direcionadas ao antepassado ou ao anjinho abortado, há um despertar espiritual. E a pessoa desperta para o seu Jisho verdadeiro. Então, a criatura desencarnada no mundo espiritual, ela desperta para a verdade, que ela é filha de Deus perfeito, isenta de pecado, doença e morte, e de todo tipo de sofrimento. Então, ela passa a refletir o Jisho dela no mundo espiritual. Ela desperta para a verdade, filha de Deus perfeita, maravilhosa, pura e imaculada, isenta de todo tipo de pecado e sofrimento. Ela se torna uma pessoa iluminada, e na maioria das vezes, quase que na totalidade das vezes, esse ser passa a nos proteger, ela se transforma em anjos protetores de seus descendentes, tá certo? Esse ser que antes estava cheio de sofrimento e enviando vibrações negativas para nós aqui na Terra, através do despertar para a verdade, promovido pela recitação das Sutras Sagradas, com um sentimento de amor e gratidão, desperta para a verdade, evolui para planos espirituais bem elevados, iluminam-se espiritualmente e passam a se tornar anjos protetores dos seus descendentes e parentes aqui na Terra. Anjos protetores. É muito provável que todos nós tenhamos, em nossos antepassados, nesse momento, muitos espíritos altamente elevados como protetores nossos, seus descendentes aqui na Terra. É muito provável, né? É quase certo, todos nós temos, neste momento, antepassados nossos, já na qualidade de anjos protetores, extremamente iluminados, anjos protetores nossos aqui na Terra. Com certeza, com certeza. Eu quero... então, essa é a finalidade. Essa é a finalidade. Tá? É demonstrar amor e gratidão a esses seres, né? E através disso, essa libertação do sofrimento, eles se tornam anjos protetores. Aqui, eu vou ver se eu consigo achar um trechinho aqui que eu gostaria muito de mostrar para vocês. É o seguinte, olha só. Olha só. Vamos ler alguma coisa aqui. Olha só essa informação. Para nascer neste mundo, precisamos de 2 pais, 4 avós, 8 bisavós, 16 trisavós,
32 tetravós, 64 pentavós, 128 hexavós, 256 heptavós, 512 oitavós, 1024 eneavós, 2048 decavós. Apenas o total das últimas 11 gerações foram necessárias 4.094 ancestrais. Olha só. Apenas o total das últimas 11 gerações foram necessários 4.094 ancestrais. Tudo isso em aproximadamente 300 anos antes de eu ou você nascermos aqui nesse mundo. Pare um momento e pense. De onde eles vieram? Quantas lutas já lutaram? Por quanta fome passaram? Quantas guerras viveram? Quantas vicissitudes sobrevieram? A quantas vicissitudes sobreviveram os nossos antepassados? Por outro lado, quanto amor, quanta força, quanta alegria e estímulo nos legaram, é verdade? Quanto de sua força para sobreviver, cada um deles tiveram e deixaram dentro de nós para que hoje estejamos vivos aqui. Só existimos graças a tudo que cada um deles passou nessa vida. Pense nisso. Só existimos graças a tudo que cada um deles passou quando aqui estiveram. Então, a gente repete. A oração de gratidão aos antepassados é um ato de amor e gratidão. E que, ao mesmo tempo, através dessa ferramenta, ao mesmo tempo, esse ato acaba nos proporcionando, por conta da lei da manifestação, infinitas graças e bênçãos em nossa vida. De quantas coisas, de quantos perigos nós somos livres por ação dos nossos antepassados. A gente nem imagina, né? A gente nem imagina isso. Muitas vezes, você vai para ali e tem aquela vozinha, não vai, você não vai. Aí você, quando chegou ali, houve um problema seríssimo, você escapou. Antepassado seu, tentando te ajudar, te proteger. Agora, quando esses antepassados, eles, por força da nossa emissão de amor e gratidão a eles, através da Sutra Sagrada, através da recitação das Sutras, palavras da verdade, contidas na Sutra Sagrada, despertam para a verdade e se tornam seres iluminados no mundo espiritual, muito mais, infinitamente mais proteção nos serão enviadas. E o nosso destino só terá que se tornar grandioso, feliz e harmonioso. Grande parte das desarmonias, filhos rebeldes, quase que um percentual enorme de casos de filhos rebeldes, adolescentes rebeldes, se você for observar a origem, tem aborto no meio. Tem aborto no meio. Com relação a outros casos, por exemplo, não de aborto, mas de, por exemplo, casos de que doenças crônicas, incuráveis, a gente conhece muito relato disso aí, que após a despertar para a verdade da pessoa aqui, agora preciso, vou ler, vou iluminar, vou trabalhar, demonstrar gratidão e amor aos meus antepassados. Vou praticar, vou executar a prática de gratidão e amor aos meus antepassados todos os dias. Como? Ofertando-lhes palavra da verdade, contida na Sutra Sagrada, chuva de néctar da verdade, ou da palavra do anjo, ou da contínua chuva de néctar da verdade.
O carro-chefe é a chuva de néctar, que é a síntese, né, de toda a filosofia do Jisso Masaharu Taniguchi, Sagrado Mestre. É preciso que a gente desperte para isso, para esse fato. O mestre fala que nós não devemos negligenciar essa prática, sem negligenciar. Nós precisamos incorporar na nossa vida cotidiana a prática de oferendar oração de gratidão aos nossos antepassados, e, se for o caso, aos anjinhos abortados, todos os dias, com amor e gratidão a eles, por tudo que eles representam. Nós temos uma escala genealógica, como nós vimos agora, né? Só nos últimos 300 anos, são milhares de criaturas, de seres, e a gente imagina que, se tivesse, como uma coluna vertebral, se tivesse faltado um deles, nós não estaríamos hoje aqui. Um deles estivesse ausente nessa escala genealógica, nós não estaríamos aqui, né? Então nós devemos a nossa estada neste mundo agora aqui, usufruindo dessa vida, participando desse mundo fenomênico, para aqui, com a finalidade, essa oportunidade maravilhosa, estamos aqui para despertar, para aprender a despertar para a verdade, nessa escola de vida maravilhosa, é graças à ação de nossos antepassados, né? Então é preciso despertar para isso, gente. Aqui nós falamos sobre a importância, né? A importância da incorporação dessa prática em nossa vida cotidiana. Diariamente, gratidão, oração de gratidão aos antepassados. E não falamos exatamente aqui da metodologia dessa prática, porque essa prática é uma prática que muitas pessoas, eu creio que a maioria já ouviu falar e já até conhece, né? É só tomar a decisão de começar a fazer a prática. Mas se porventura esse assunto de gratidão aos antepassados, e a questão do anjinho abortado, ele é muito vasto. Nós poderíamos ficar conversando aqui horas sobre esse assunto, horas, com exemplos, com relatos, com uma série de coisas, mas não é essa a nossa intenção, né? Não é esse o objetivo da coisa. Mas eu acredito que esse apelo, através desse apelo, o substancial, o básico, foi passado, né? Dá para ter uma ideia da importância dessa harmonização comum espiritual em nossas vidas, né? Então, a metodologia, como eu disse, a maioria já conhece com certeza. E sempre lembrando que nós estamos aqui à disposição, tá? Se alguém precisar de uma orientação mais específica com relação a essa prática, é só entrar em contato conosco. Nós já deixamos o nosso WhatsApp aí, né? Nós estamos aqui para isso, não há problema algum, tá? Nós estamos à disposição disso. Não tenham receio, não tenham acanhamento, não se prendam, não se limitem, não. Nós estamos aqui exatamente, essa é a finalidade, tá certo? Então é o 92984586942, né? 92984586942. WhatsApp, estou aqui à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se façam necessários com relação a esse assunto tão importante, e não negligenciem. O mestre fala, o mestre Masaru Taniguchi, ele é enfático: não devemos negligenciar a oração diária aos antepassados. E se tiver oportunidade, se próximo a você estiver um local onde você possa participar do culto de gratidão aos antepassados, o culto também participe. Mas se não, faça o culto na sua própria casa. Faça a prática no lar. Tá certo? É isso aí, meu amigo, minha amiga. Olha, sejam todos, tenham todos um bom dia. Tenham todos um ótimo. Amanhã já é sexta-feira, né? Já para desejar, tenham todos um ótimo final de semana. E lembrando sempre, né? A nossa live de sábado,
daquele horário de 9h30 da manhã, de horário de Brasília seria 10h30, né? Ok? A nossa live então estará no ar, sábado agora, a partir das 10h30, horário de Brasília. Muito obrigado, mais uma vez uma ótima sexta-feira e um ótimo fim de semana a todos. Muitíssimo obrigado.